caso de hoje é bastante misterioso, lembra um pouco o caso da menina Madeleine, porém não teve a mesma repercussão, não sei porquê. Porém, vocês vão ficar no final de boca aberta com tudo que vai acontecer, então fiquem até o final para não perder. Oi pessoal, eu sou a Micaela, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Já peço o like de vocês no começo do vídeo para poder ajudar no crescimento do canal e na entrega do vídeo também. E caso tu goste desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder mais nada e ativa o sininho, porque assim que eu fizer novos vídeos você vai ser notificado. Pelo menos essa é a ideia. E caso tu tenha algum conteúdo que queira que eu traga aqui pro canal, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Timothy James Peterson, nascido em 18 de outubro de 2004 em Aurora, Illinois, Estados Unidos. Na manhã de 11 de maio de 2011, o pai de Timothy foi deixá-lo na escola como habitual. Porém, o que eles não imaginavam, que aquele dia, aquela manhã, mudaria drasticamente o rumo daquela família. Timothy foi deixado na elementary school pelo seu pai James, e naquela manhã especialmente, James estava bastante feliz e empolgado. Ele era um garotinho de 6 anos, bastante falante e que se comunicava muito com os colegas. Então ele dizia que todo mundo da turma era melhores amigos dele. Enquanto Timothy descia do carro, ele acenou para o seu pai, disse que o amava e foi se encaminhando até a porta da escola, balançando a sua bolsa do Homem-Aranha de um lado para o outro. James ficou aguardando até que Timothy adentrasse totalmente na escola e após ele partiria para a sua rotina normal daquele dia. Porém, poucas horas depois que Timothy tinha adentrado a escola e começado suas atividades lá no jardim de infância, a sua mãe, Amy Free Peterson, foi lá buscá-lo por volta de 8h30 da manhã. Ela alegou para os funcionários da escola que tinha uma emergência familiar. E assim, Timothy foi liberado. As últimas imagens de Timothy na escola foram registradas exatamente 8h30, quando ela atravessava o pátio da escola se dirigindo para a saída. As imagens das câmeras analisadas posteriormente, após que Amy tirou Timothy da escola, não causaram nenhuma estranheza. Ele viu a mãe, correu até ela, abraçou, pegou em sua mão e foi embora. Nada de incomum tinha naquela cena. Depois de deixar a escola com Timothy, Amy dirigiu 30 milhas a leste para Langrage, Illinois. Chegando lá, ela leva o seu carro para uma oficina mecânica e o deixa para manutenção. Porém, estranhamente, ela não aguarda que o serviço seja concluído e pede para que um dos funcionários da oficina leve os dois para um zoológico que tem ali por perto. Eles ficaram lá no zoológico de Brookfield até por volta de 3 horas da tarde. Esse zoológico ele ficava localizado no meio oeste dos Estados Unidos. Há relatos que James, o pai de Timothy, ficou totalmente desesperado. Talvez ele já sentisse a tragédia que estava se anunciando. Então, confuso, sem saber o que fazer, as ligações não surtiram efeito, Amy não atendia o celular, ele foi para sua casa. E lá, sem resposta das ligações, só restou para ele torcer que Amy chegasse com Timothy e desse uma boa explicação. Porém, o que ele não sabia é que Amy não tinha a menor intenção de voltar para casa. Nesse meio tempo, já tinha se passado um dia inteiro e James continuava sem saber nenhum paradeiro dos dois. Então ele resolve entrar em contato com a polícia. Enquanto isso, Amy dirigia a 45 milhas para o Keilime, que era uma espécie de hotel que ficava também em Illinois. Lá, ela e Timothy ficaram hospedados de quarta para quinta até às 10h10 da manhã. Nesse período que ela está no hotel, ela finalmente entra em contato com o familiar. Ela liga para sua mãe, diz que está tudo bem, que em breve volta para casa e que ela precisava ficar uns dias longe. E mesmo com inúmeras ligações insistentes de James, ela continuava ignorando todas. Aparentemente, ela só não queria mesmo falar com James, porque após isso ela faz uma segunda ligação, dessa vez para o cunhado, e deixa-o falar com Timothy. Ela parecia querer que todos soubessem que ela era uma boa mãe e que Timothy estava em segurança e estava bem. Porém, nessa ligação, ao fundo, enquanto ela conversava com o cunhado, pôde-se ouvir Timothy dizer que estava com fome. Porém, crianças falam o tempo todo que estavam com fome. Não pode ser um parâmetro para dizer se realmente ele estava passando fome ou sendo maltratado
naquela quarta pra quinta que ele passou no hotel com a mãe dele. Já na noite de sexta-feira, Amy se hospeda novamente em um hotel. No hotel dessa vez era o Rockfield, também ficava em Illinois, mas estranhamente ela não estava com Timothy. No dia seguinte, a equipe do hotel tentou contato com ela para saber se ela queria que limpassem o quarto, café da manhã ou alguma coisa do tipo, porém não teve nenhum resultado, então eles entraram no quarto dela. E ao chegarem lá, eles se depararam com uma cena horrível. Uma funcionária encontrou no quarto que Amy estava um cadáver. Logo a polícia foi chamada e o corpo foi identificado como o de Amy. Amy havia tirado a vida cortando os pulsos. Perto do seu corpo sem vida, não foi encontrado nenhum de seus pertences. E quando eu falo nenhum de seus pertences, foi nenhum mesmo. Nem o celular que poderia ajudar no paradeiro de Timothy foi encontrado. Até mesmo a roupa que ela estava quando foi buscar Timothy na escola, que era uma calça capri marrom, uma sandália e uma blusa branca, haviam sumido do local. A única coisa que foi encontrada de relevante era um bilhete no qual ela dizia que Timothy estava bem, estava seguro e feliz, e no final ela conclui dizendo: "Você nunca o encontrará". Após o ocorrido, James foi rapidamente avisado e ele foi totalmente pego de surpresa, pois como ela tinha ligado para parentes, ele imaginou que logo ela voltaria para casa e tudo ficaria bem. James chegou a contar que Amy tentou tirar a própria vida no passado, no qual ela tinha um ex-marido antes de James, e eles estavam em uma discussão e ela estava no volante do carro. No meio da discussão, ela meio que teve um surto e jogou o carro para a linha do trem, porém, ela não chegou a se machucar. Mas após esse episódio, ela achou melhor se internar numa clínica psiquiátrica. Ela tomou remédios antidepressivos. Depois de um tempo, ela conheceu James e ele achou que estava tudo bem e que ela tinha se curado da depressão. Aparentemente, Amy não tinha muita sorte no amor porque James já era seu quarto marido. Porém, Timothy era seu primeiro filho. E segundo relatos de James, ela era uma mãe adorável. Ela parecia amar a maternidade, amar Timothy, amar tudo aquilo que envolvia ele. Então ele acha que ela não seria capaz de machucá-lo. Porém, em contrapartida da ótima mãe que ela era, o relacionamento dela com James já não andava bem das pernas. Ele conta que eles já estavam discutindo constantemente, principalmente quando Amy fez um cruzeiro sem ele. Porém, após o seu retorno, James não chegou a tomar nenhuma decisão sobre o divórcio, porém Amy chegou a citar essa possibilidade, mas não chegou a ir para frente, pois aparentemente ela tinha muito medo de perder a custódia do Timothy pelos históricos suicidas e depressivos que ela tinha. E ela sempre dizia que James ser tirado dela não era uma possibilidade. A polícia então inicia as investigações acerca do desaparecimento de Timothy e naturalmente confrontam James para saber da possibilidade se Amy poderia ter matado Timothy antes de ter tirado a sua vida. Imediatamente, James diz que não, que ela não teria capacidade de fazer isso com o filho, pois ela o amava muito. Não conformados com a resposta de James, os policiais também interrogaram familiares e amigos, e todas as respostas que eles davam eram naturalmente iguais à de James, dizendo que não, ela realmente não machucaria seu filho, pois ela amava muito. Os dias passaram, as investigações continuaram, então eles chegaram até o cartão de crédito de Amy e analisaram as compras que ela teria feito antecedentes à sua morte. As compras indicaram que Amy teria comprado roupas e brinquedos em uma loja infantil. Esses itens também não foram encontrados nem no carro de Amy e nem no seu quarto de hotel. Além desses itens, também sentiram falta da mochila de Timothy, do Homem-Aranha que era usada para ir para a escola, e do assento de elevação que Timothy usava no carro. A família rapidamente ficou cheia de esperança e um misto de alívio, pois se essas coisas teriam sido compradas e o assento de elevação e tudo isso tinha desaparecido junto com Timothy, supostamente ele estaria vivo e essas coisas teriam sido deixadas com a pessoa que ficou responsável por cuidar dele. A polícia então tira o DNA da faca que a Amy usou para cortar os pulsos para verificar se existia mais algum DNA além do dela. As investigações apontaram que na faca usada tinha apenas o DNA de Amy. Porém, esse alívio não durou muito, pois no banco do carro havia uma quantidade significativa de sangue
que o DNA apontou mais tarde ser de Timothy. Mas a possibilidade de um possível assassinato feito pela mãe de Timothy por conta do sangue encontrado no carro foi descartada pela família, porque eles contaram que no mês anterior, Timothy havia tido uma forte hemorragia nasal, e o motivo do sangue no banco do carro poderia ser esse. A polícia queria respostas, então elas intensificam as investigações em Illinois, Wisconsin e Ohio. Os investigadores então conseguem localizar as últimas ligações feitas no celular de Amy, e eles identificam que foi por ali pelas áreas de Illinois mesmo. Então as únicas alternativas que eles tiveram foi espalhar inúmeras fotos de Timothy pelaquela região. Enquanto isso, Jamie e seus familiares estavam bastante esperançosos que o menino seria encontrado rapidamente, pois se Amy teria o deixado realmente com um amigo ou conhecido, não teria como eles ignorarem a grande quantidade de notícias e cartazes espalhados pela cidade. Então a esperança era que essa pessoa não fizesse o que Amy pediu e entregasse o menino para a família. Os dias passavam e o desespero aumentava. Jamie chegou a fazer um apelo público, pedindo para quem estivesse com Timothy o levassem até uma delegacia para que ele pudesse se reunir novamente com a sua família. Os dias então se transformaram em semanas e as esperanças de Timothy estar vivo foram diminuindo. Os investigadores já tinham feito de tudo. Eles olharam o extrato de cartão de crédito, rastrearam ligações, foram para cidades distantes, mas parecia um grande labirinto. Por mais que eles investigassem e andassem, voltavam muitas vezes para o mesmo lugar e nunca encontravam a saída e achavam o garoto. Porém, as investigações não pararam e eles identificaram que antes de Amy para o hotel, ela parou em uma loja de alimentos e foi identificado que nesse momento ela já não estava mais com Timothy. Isso seria de uma grande ajuda, porque eles começaram a achar que ela teria deixado Timothy com alguém no meio do caminho. Mas a área que eles tinham que investigar era imensa e o trabalho era dobrado. Mais tarde também foi encontrado no carro de Amy uma quantidade de terra, que foi levado para análise, porque se os detetives soubessem de onde vinha o solo e a matéria vegetal, diminuiria bastante aquela área imensa de onde eles estariam procurando Timothy, e assim o achariam mais rápido. Foi que Amy havia dirigido por uma estrada de cascalho ou acostamento. Depois passou em um campo aberto, contendo plantas como mostarda preta e renda de rainha Anne. Os detetives então acreditavam que o local que ela havia passado e deixado o menino seria o noroeste de Illinois. Então os detetives começaram a procurar a conexão de Amy com os moradores daquela região. Porém, ninguém conhecia a Amy e também não se recordavam de ter visto ela em algum momento por ali por perto. Meus queridos, a polícia estava muito engajada a descobrir o que tinha acontecido com Timothy. Era um mistério digno de Agatha Christie, porque ela disse que deixou o menino seguro, não deixou nenhuma pista, parece que simplesmente ele foi abduzido e desapareceu. Então foi encontrado um I-Pen, que é uma espécie de passe de pedágio, e através daí eles poderiam saber para onde Amy teria ido, quais pedágios ela teria passado. E é aí que a coisa fica um pouquinho bizarra, mais do que já está, porque eles descobrem que alguns meses antes ela vai até a cidade que supostamente Timothy teria sido deixado. Ela foi lá 2 vezes, fez esse trajeto, que foi registrado no I-Pen dela, que foi no dia 18 de fevereiro e 20 de março, e ela sempre passava cerca de 4 a 5 horas naquele local. Para ficar ainda mais estranho do que já tá, os familiares não tinham nem conhecimento dessas viagens que ela fazia e nem sabiam sequer dizer o que ela poderia estar fazendo naquele local. Mas o que aqui isso demonstrou pra gente? Que o que é que ela tenha feito com Timothy não foi uma coisa de impulso, uma coisa de momento. Ela premeditou, ela planejou tudo desde o início. Essas viagens longas que ela passava horas e horas ali, foi calculando o que ela realmente iria fazer. Então ela não foi emocionada, ela foi bastante racional. E essa mesma linha de raciocínio foi usada pelos investigadores. Eles começaram a achar que ela estava ali conhecendo o terreno, procurando alguém para ficar com Timothy, ou até mesmo procurando um lugar para enterrar um corpo, sem levantar suspeitas. Mais uma vez, uma equipe foi mandada ao local onde supostamente Timothy estaria, e essa equipe já contava com cerca de 200 pessoas, mas nada relacionado ao caso de Timothy foi achado. Foi então que, em outubro de 2013, uma mulher
entrega o celular desaparecido de Amy. Ela disse que a haviam encontrado na beira de uma estrada no Monte Carroll, em Illinois. Ela contou também que a haviam encontrado em 2011, porém ela guardou, achou sem importância e só veio lembrar do celular novamente quando seu irmão, que estava precisando de um celular novo, falou isso para ela e ela lembrou imediatamente que tinha um celular guardado na gaveta. E ao ligar o celular, ela viu que se tratava da Amy e foi imediatamente à delegacia. Mas, infelizmente, esse celular não ajudou em nada na investigação da polícia. E apesar de inúmeros reforços da polícia, grandes manchetes em jornais da época, nada surtiu efeito e Timothy não foi encontrado. Então, quase 8 anos já tinham se passado, quando um homem do estado de Kentucky foi à polícia e disse que ele era o Timothy, na época com 14 anos. Ele contou que finalmente havia conseguido escapar de 2 homens que o mantinham prisioneiro em Red Hof. Ele chegou inclusive a dar descrições detalhadas dos homens, como corpos musculosos, uma teia de aranha tatuada no pescoço e o outro tinha uma tatuagem no braço. Contou que o carro deles era um SUV e também disse à polícia onde eles poderiam ser encontrados. 2 detetives de Aurora foram enviados até o homem para poder entrevistá-los, mas eles contam que desde o início eles já desconfiavam dessa história mirabolante desse homem ser Timothy. Foi solicitado que ele permitisse que fosse tirado suas impressões digitais, porém prontamente ele negou. Mas ele permitiu que fosse feito um exame de DNA. Não demorou para que a história do garoto Timothy, que tinha sido encontrado 8 anos depois, tivesse em todas as manchetes do país. Mas, infelizmente, ele não tinha sido encontrado. Não demorou muito para os detetives confirmarem que o homem, na verdade, era Brian Heaney, de 23 anos, um criminoso condenado. Seu DNA estava arquivado por causa das suas inúmeras acusações de crimes. Também foi descoberto que ele havia saído da prisão há pouco menos de um mês, após cumprir pena por roubo. Quando perguntado por que Brian estava tentando se passar por Timothy, ele simplesmente respondeu que queria se afastar da sua família e disse que desejava muito ter um pai como o de Timothy, pois se ele desaparecesse, simplesmente seu pai continuaria bebendo. Essa ação inconsequente e impossível de Brian só trouxe mais dor e sofrimento para a família de Timothy. Brian, com isso, só ganhou mais 2 acusações para o seu currículo, que foi roubo de identidade e declarações falsas para autoridades federais. Ironicamente, a sua fraude, dizendo que era Timothy, que tinha aparecido 8 anos depois, foi coberta por mais jornais do que o real desaparecimento de Timothy. Infelizmente, toda a repercussão em cima do caso 8 anos depois não trouxe nenhuma pista nova e não demorou para cair no esquecimento da imprensa novamente. James, o pai de Timothy, continua a acreditar que o garoto está vivo em algum lugar e vai aparecer a qualquer momento. Ele conta com a ajuda também do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas Exploradas, que fazem periodicamente o envelhecimento de fotos de Timothy, com o intuito que alguém o reconheça e ele possa voltar para a família. Então, gente, esse foi o caso de hoje e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Timothy está vivo, com alguém que realmente o ama e está cuidando dele, como a mãe dele deixou um bilhete? Ou ela teve um surto e imaginou que essa segurança e esse amor seria no suposto céu e ela o matou para poder ficar seguro na eternidade? Ou ele realmente está com alguém fisicamente, sendo cuidado e em qualquer momento vai aparecer? Eu particularmente não sei o que eu acho. Por horas eu acho que ela o matou, por horas eu acho que ele está em cativeiro com alguém que está tentando proteger ele da família. Queria agradecer a quem ficou até o final, pedir novamente o like de vocês, se inscrevam nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!